Foi osso, não foi mamãozinho pro Vasco não, mesmo com 2 a mais. Coisas do futebol, né? Na minha opinião, jogou o melhor contra o Fluminense e foi derrotado de 2 a 0. Exatamente. Contra o Botafogo, mas sim, o Botafogo também facilitou, né? Porque, desculpa, o Fábio ali no lance não tinha, daquele jeito não tinha como não ser expulso, porque brigou e o zagueiro que já tinha levado o amarelo. Ali também, o primeiro amarelo foi o problema, que aquela bola, eu acho que era lance de gol. O primeiro amarelo foi aquela ingresia dentro da grande área que um fica dando tapa no braço do outro. Sim. Eu acho que ali prejudicou, facilitou a vitória do Vasco. Mas importante para o Vasco pensar em chegar entre os 4 ali para jogar as semifinais. Eu vejo como ponto positivo a questão do Alex Teixeira, porque a gente vem falando muito do Nenê, que está saindo, que não tem contrato para renovar. Então, o Alex... Nossa senhora, é muito feia a imagem, né? O Alex tomar a posição que era dele é um ponto positivo. Agora, se for olhar pelo lado do Botafogo, do que o Pascoal traz, de deixar o time organizado, mesmo com 2 a menos, também pode querer dizer que esse elenco já tem uma cara formada, já tem uma maneira de jogar, porque senão era para ser uma goleada, né? Dani, o trabalho, ainda mais desse tipo de situação do Botafogo, início de uma SAF, um treinador, que se começar a mudar treinador a cada ano, você vai reiniciar, não vai dar certo. Então tomara que o Luiz Castro fique, mas a gente tem que entender também que o John Textor não chegou pro Luiz Castro e trouxe os jogadores que o Flamengo traz. Sim. É outro tipo, então é muito treino, tem que afinar muito, porque o Flamengo, só para usar como exemplo, que é o time que tem mais qualidade técnica no Brasil, ganha muito na qualidade técnica, a maioria. O Botafogo, para ganhar na técnica, vai ser mais difícil. Ele tem que ter um conjunto maravilhoso, as coisas têm que funcionar muito bem, você tem que extrair o máximo de cada jogador. O jogador que é bom, você tem que tentar deixá-lo muito bom, e um treinador com um prazo mais longo talvez consiga fazer isso, porque é no desenvolvimento do conjunto. Então, se falar, perdeu o jogo, mas tem ponto positivo? Tem esse. Sim. Mas, e do Vasco? Do Vasco tem muita coisa para fazer ainda, muita coisa. Mas ele tem um placar para abraçar. O Barbieri falou, olha, essa sequência de clássicos ruins, de resultados... 9 clássicos não nos pertence, né, para os caras aqui. Agora, vocês são os caras que podem mudar isso. É o melhor discurso. Assim, não pertence a todos eles. Mas se eles saem de campo derrotados, aí passa a pertencer. Exato. Teve uma outra questão também, que foi esse desentendimento que a gente viu no campo foi para a beira do campo. Exato. Porque o Barbieri e o Luiz Castro também se estranharam durante o jogo, e o Luiz Castro depois, na entrevista coletiva, falou sobre o assunto. Discuti com a equipa de arbitragem, fundamentalmente com o auxiliar do outro lado, porque marcou uma falta que o árbitro não viu, porque não existiu, e o árbitro só pode ver o que existiu, e o árbitro não existiu essa falta, e do Vitor Sá, e confirmei nas imagens que não houve falta alguma, e nessa sequência deu um 0. Portanto, aí tive uma pequena discussão com a equipa de arbitragem, assim como tive no fim, porque quando eu falo, eu gosto de olhar nos olhos, e olho nos olhos, e porque não tenho problema com ninguém, mesmo com quem não está de acordo comigo, eu olho sempre nos olhos. E esse elemento não me olhou nos olhos, e eu achei que foi uma falta de respeito por mim, e eu não tenho falta de respeito por ninguém, e exigi o olho no olho, que é assim que eu falo com as pessoas. Esse elemento é o Barbieri, Djalma. Tem isso. Vou reclamar contigo, vou te olhar no olho no campo, tu não me olhou no olho de volta, deu ruim? Parece até aqueles que não falam o nome do clube adversário, né? O adversário. O adversário. Então, sabe o que parece ser briga de criança? É verdade. Ele não olhou, eu chamei, ele não olhou pra mim. Parece briga de criança no pré-primário, sabe? Aí o pai e a mãe tem que ir na escola depois, dos dois que brigaram, pra resolver. Parece briguinha assim. Só para o presidente da CBF, o presidente Edinaldo, tomou uma medida muito importante a respeito do racismo no Campeonato Brasileiro, preconceitos, tudo. É preciso, isso está dentro do campo, e é preciso levar também soluções para dentro do campo e no entorno do campo. Isso que a gente viu não tem a ver com racismo, não tem a ver com preconceito, mas é o seguinte,
a CBF precisa entrar nessa parada. Mas aí já não tem o STJD para avaliar ali não, se mas foi... Dani, é o seguinte, ó, gente, nós vamos lidar de outra maneira. Esse negócio de rodinha, de tapa, de empurrão, de pescoção, o jogo fica parado de voadora. Um monte de tempo, porque o árbitro não consegue. Não consegue, Dani. Não consegue. Não, mas é isso que eu tô falando. A CBF pode querer fazer alguma coisa, mas existe o STJD para olhar para isso. Aquele jogo que você falou que você gosta, já esquece, cara. E a gente não está falando comparando com a Europa, não. Em poucos lugares do mundo acontece como acontece aqui no Brasil, que qualquer coisa, vai um monte de jogador para cima do árbitro e reclama, impressiona e não deixa o jogo correr. Eles não deixam. O árbitro não consegue, na conversa, mas dar a sequência. regra do jogo especifica isso. Pode dar cartão. Está na regra do jogo. Mas não precisa ficar inventando. Não tem. O árbitro ele pode ver. Precisa ter respaldo, Pascoal. Sim, mas o árbitro... Imagina se ele expulsar 5 de cada lado. Isso não é problema ele não entra dele. na escala depois. Isso não é problema dele. Mas então não é mudar a regra, é respaldar o árbitro. Aí o presidente fala assim, olha, aqui está o CNM e presidente da CBF. Ó, seguinte, passa o vídeo para os presidentes de clube, capitães, árbitros. Se isso aqui acontecer, esse senhor aqui está liberado para vermelhar, botar vermelho todo mundo. Vocês estão ligados nisso? Estão. Então, eu autorizo a vermelhar. Não venho encher meu saco depois bater na CBF no dia seguinte para falar, tira tal árbitro que ele estragou o jogo. Quem estraga o jogo são esses caras que estão fazendo isso. Então, Pascoal não tem... Mas o cara não tem respaldo. Comportamento de jogador e mau comportamento de treinador, isso está na regra. Se o árbitro vê mau comportamento do treinador, expulsa. Mas está na regra. Mas eu acho que pode fazer de outra maneira. Você, como faz muitas vezes, o árbitro vai nos clubes, né, uma comissão vai e fala assim, porque seria legal para não estragar o jogo, porque mas realmente se expulsar um monte de gente, estraga. Chega lá e fala, olha só, teve uma coisa aqui que vai mudar nesse campeonato aqui, ó. A gente vai cumprir a regra. Exatamente. Exatamente. Coisa que vai mudar, a gente vai cumprir a regra. Mas é justamente em cima do que o Calçado está falando. Nós estamos respaldando os árbitros para dar amarelo, se persistir vermelho e não vai ter discussão. Aí o jogador já está avisado. Porque ele sabe que é permitido isso, por isso que faz. Ele sabe, porque ele sabe que o Cartola vai lá. Que não pode. Permitido não é. Ele sabe que o árbitro é permissivo. Isso, exatamente. Mas é tolerável. Permissivo. Porque na regra, o jogador... O mau comportamento é cartão. O jogador ele não vai fazer. O Adriel foi expulso assim. Porque ele sabe que não pode. Ele está fazendo. Ele não faz. Você não vai me expulsar, eu sei que não vai me expulsar. Porque quando ele vai jogar, quando ele muda para um outro campeonato, ele fica pianinho na dele. Ele não chega fazendo isso aqui, porque ele vai fazer sozinho a rodinha. Então ele já fica na dele. Agora, você falou um ponto, você gostou do jogo de Corinthians e Palmeiras porque ele foi jogado, intensidade. O jogo fluiu. Um jogo desse, que é parado, e tem isso aqui, isso dura 1 minuto, dura 2, dura 3, eu tenho certeza que tira a qualidade, porque você pega um jogador que está concentrado, você tira ele do jogo, depois tem que voltar ele para o jogo outra vez. Sim, o jogo vai sendo truncado, cara, nós precisamos... Quem quer jogar fica irritado. Irrita quem está assistindo, irrita quem é bom, quem sabe jogar, porque não joga o tempo todo, é que nem um automóvel, você está ligando o tempo todo, o motor está morrendo. E o motor está morrendo, e o futebol brasileiro vai junto. Tem que tomar, olha, tá liberado, os árbitros vão expulsar. Não tem, se você ficar sem time para jogar o próximo jogo, porque expulsaram 5, 6, problema seu. Eu, presidente, libero, muda de figura. O problema é que o jogador sabe que árbitro precisa de escala. O árbitro que está fora da escala, Dani, esses caras, é o seguinte, eles não têm outra atividade. Como é que o cara pode... O Klaus, você vê o Klaus, o Daron, esses caras fisicamente são muito bons. Esses caras precisam treinar, esses caras precisam ter um cuidado de atleta para poder aguentar isso aqui. Para acompanhar os atletas. Eu falo pro cara o seguinte, você faz isso quando? Não, eu trabalho numa agência bancária, fico lá o dia inteiro... E que hora você treina? Uma treinadinha à noite vai ser um péssimo árbitro. Então ele não é visto como profissional, é obrigado a se preparar como profissional e se ficar fora da escala não tem renda, não tem receita. O jogador sabe tudo disso. Aí ele vai e toca esse circo que a gente viu, o Cartola vai lá, pressiona a CBF, tira o árbitro da escala, aí você fala pro cara, expulsa 5. Fala, eu? Só se eu viesse expulsar junto comigo, presidente. Porque cumprir a regra, Pascoal, não é mole não, cara. Mas não é mole, Pascoal. Está escrito... Está escrito, mas não, os não pegou, Pascoal, não pegou. Devem ser expulsos de campo, né? Sim. Pegou. Os jogadores, o Adrielson já chegou naquela ali, arrumou aquela arenga. Aí depois puxou o cara no contra-ataque, tá lá, tá comprovado.
cartão vermelho. E olha que ele não deu o segundo amarelo. No lance do puxão, ele dá cartão vermelho direto. Sim. Direto. É, Direção porque ao gol. Porque o primeiro Uma cartão chance. foi disciplinar e o segundo cartão foi técnico, porque ele puxou o jogador e evitou a possibilidade clara de gol. E foi perfeito. Entendeu? Então, o árbitro ontem teve muitos problemas no jogo? Claro que teve. O jogador poderia ajudar mais. É isso. Essa é uma outra situação. O jogador poderia ajudar mais. Mas aqui é muito complicado. Ou então a gente faz a reunião do Djalma e fala assim, agora estamos avisando, vamos cumprir. É isso aí. Deixa eu fazer um intervalo aqui, que na volta